Revelação incrível! Como escapamos de um reformatório e encontramos liberdade em um abrigo oculto. A chuva caía torrencialmente, as gotas se chocando contra o chão de cimento, como se estivessem tentando gritar nossa dor. Lucas, um jovem de 16 anos, olhava para o céu cinza e pensava em como tudo tinha mudado. Nascido e criado na periferia de São Paulo, sempre foi visto como um problema, mas ele tinha um sonho, a música. Com o coração acelerado, ele lembrava das notas que escapavam de sua guitarra velha. Sons que lhe davam esperança em meio ao caos. Uma batida na porta, um mal-entendido, e agora ele estava ali, preso em um reformatório, como se suas esperanças estivessem se esvaindo como água pela sarjeta. Dentro das paredes frias, conheceu Ana e Rafael. Foi como um sopro de ar fresco. Ana, com seus olhos brilhantes, falava sobre dançar. Um dia eu vou dançar no palco mais lindo do mundo. Ela dizia com um sorriso que iluminava até as noites mais escuras. Rafael, o sonhador, falava de livros e poesia. Ele falava de como as palavras poderiam mudar vidas, como se cada verso tivesse o poder de libertar suas almas. Em cada conversa, Lucas sentia que suas feridas eram um pouco mais leves. Isso era um alívio. Um resumo das dores de todos nós, presentes nas memórias de nossos pais, que sempre lutaram por um futuro melhor para nós. Certa noite, quando os trovões rugiam como entidades furiosas, uma coragem irrompeu neles. A ideia de escapar tomou conta. Precisamos sair daqui. Precisamos ser livres. Era como um chamado. Eles se esgueiraram pela saída dos fundos, com os corações batendo forte, não só por medo, mas por uma esperança pulsante de que talvez a liberdade existisse. Nas sombras da cidade, eles enfrentariam o desconhecido, porque a amizade e os sonhos valiam o risco. Lucas começou a cantar uma melodia tranquilizadora enquanto caminhavam. Era uma canção que misturava o desejo de liberdade com as memórias doces e amargas de sua infância. Enquanto caminhavam, encontraram outros jovens perdidos pelas ruas. O olhar vazio deles refletia a dura realidade que enfrentavam, e Lucas sentiu o peso de suas escolhas. Vale a pena correr tanto assim por uma liberdade que pode não existir? Pensou, o calor da dúvida se instalando em seu peito. Mas nas conversas, nas trocas de sorrisos e de histórias, ele percebeu que lutar não era apenas para ele. Era por todos que eram vistos como invisíveis. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Finalmente uma nova luz apareceu. Um abrigo colorido, coberto por grafites vibrantes e vozes de jovens criativos. Era diferente de tudo que já haviam visto. As paredes ecoavam risos e os sonhos não pareciam tão distantes. Mas ao entrar, Lucas percebeu que este lugar não era só uma fuga. Era um reflexo de muitas vidas tentando se reerguer. No entanto, algo pairava no ar. Uma verdade inesperada se revelava. E Lucas, agora com a música ardendo ainda mais forte dentro dele, sabia que a verdadeira luta pela dignidade e reconhecimento apenas começava. O que seria da vida dele e de seus amigos diante das reais oportunidades de mudar o mundo? E enquanto a música vibrava na noite, a pergunta ecoava. Eles poderiam de fato transformar a percepção da sociedade sobre quem eram. O abrigo pulsava como um coração vibrante, e a energia do lugar era inegável. Lucas, Ana e Rafael se entreolharam, um misto de esperança e receio nos rostos. Eles não estavam apenas à procura de abrigo, mas de um lar onde pudessem ser eles mesmos, longe dos rótulos que a sociedade lhes impusera. O cheiro de comida caseira preenchia o ar, e a música tocava baixinho nos fundos, como se fosse a trilha sonora de suas novas vidas. Enquanto caminhavam pelos corredores,
Eles conheceram outros jovens que também haviam encontrado refúgio ali. Havia Maria, que sonhava em ser artista, e Gustavo, um skatista que falava sobre libertar-se das amarras do passado. Cada encontro era uma troca de histórias, experiências que, apesar das dores, traziam um fio de esperança. Era um divisor de águas. Ali, eles podiam ser autênticos, sem medo de julgamentos. Ana, sempre animada, puxou Lucas para a sala comum. "Vem ver isso", disse, apontando para um pequeno palco improvisado. Ela queria dançar. Nos olhos dela, Lucas via uma alegria contagiante, que por um instante apagava todas as suas preocupações. Com um sorriso nervoso, ele começou a tocar a guitarra novamente. Mesmo que sem um amplificador, o som ecoava nas paredes e enchia o espaço de vida. Ana começou a dançar. Seus movimentos eram fluidos, como se ela estivesse voando. E Rafael, inspirado, recitou algumas linhas de poesia misturando rimas com a melodia. Mas havia algo mais, algo que pairava ali, como se o abrigo guardasse segredos. Em um canto, uma garota observava tudo bem silenciosa, com um olhar distante. Lucas sentiu uma pitada de curiosidade. Quem seria ela? O que a trouxe até ali? Algo a impedia de se juntar à festa, e essa energia pesada o intrigava. No fundo, ele também se lembrava do peso de seu próprio passado, das cicatrizes que ainda não tinham sarado por completo. Conforme os dias passavam, eles ajudavam na cozinha, organizavam eventos, mas sempre havia algo que não se encaixava na rotina. Lucas se sentia em casa, mas também em alerta constante. À noite, ele escutava os sussurros da cidade, e as ruas não pareciam tão longe, como se sempre houvesse uma sombra lembrando de onde eles vieram. E a menina solitária sempre estava lá, em algum canto, observando. Até que uma manhã a vida no abrigo virou de cabeça para baixo. Durante um ensaio de dança que envolvia toda a equipe, a garota se aproximou dele, olhos brilhando, e disse com uma voz baixa: "Você é Lucas, certo? Não deveria estar aqui, o abrigo não é seguro." Aquelas palavras dispararam alarmes na mente dele. O que aquilo significava? Por que não era seguro? Ele sempre se viu como um defensor de sonhos, mas agora estava diante de uma nova realidade. A busca pela liberdade estava apenas começando, mas ameaças do passado agora pareciam querer alcançá-los novamente. Com um nó na garganta, Lucas deixou o ensaio de lado e olhou profundamente nos olhos da garota. "O que você quer dizer com isso?" A sala parou por um momento. Todos ouviram, e a tensão no ar cresceu. O que ela sabia? A resposta parecia pairar nas sombras, pronta para mudar tudo novamente. E assim, ele sentiu a realidade tomar uma forma bem mais sombria do que jamais poderia imaginar. O preço da liberdade poderia ser maior do que ele pensava. A garota parecia hesitar, seus lábios se movendo lentamente, como se as palavras estivessem lutando para sair. Lucas, com seu coração acelerado, podia ver o medo em seus olhos. O clima leve de antes desaparecera, substituído por um peso insuportável. Eu não posso dizer muito", começou ela mantendo um olhar furtivo para os outros, que observavam com curiosidade e preocupação. "Mas este lugar, ele já foi um reformatório. Algumas pessoas ainda vêm à procura de jovens que uma vez estiveram aqui. Elas não têm boas intenções." A sala ficou em silêncio, cortado apenas pelo som suave da música que ainda tocava ao fundo, agora parecendo mais distante. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele olhou para Ana, que estava parada ao seu lado, segurando sua mão. Seus olhos grandes estavam arregalados, com uma mistura de medo e determinação. Rafael, que estava um pouco atrás, parecia perdido em pensamentos, os músculos tensos como uma corda prestes a estourar. "Como você sabe disso?" Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. A garota respirou fundo, depois continuou. "Meu nome é Aline. Eu fui enviada aqui antes. Uma vez, para mim, este abrigo era um lugar de liberdade, mas algumas coisas aconteceram. Pessoas passaram por aqui que não deviam e não saíram." O rosto de Lucas empalideceu, enquanto as palavras de Aline se abriam como flores sombrias em sua mente. Ele decidiu que precisava de mais. Não podia ficar parado.
enquanto cada corpo ali se enchia de uma nova tensão, como se o ar tivesse sido roubado do lugar. Precisamos saber mais. O que aconteceu? O que a gente pode fazer? Sua voz se transformou em um pedido urgente. Aline hesitou novamente. É complicado. Eu não posso falar muito. E se eles chegarem a ouvir isso, só fiquem atentos. Se alguém aparecer com um jeito suspeito, é melhor vocês saírem de vista. Os olhares se cruzaram. A tensão crescia, mas algo mais estava florescendo. Um senso de determinação. Rafael pegou a mão de Ana e Lucas se posicionou mais perto de Aline. Eles estavam juntos nessa. Podemos enfrentar isso se tivermos que enfrentar, disse Ana, a determinação vibrando em sua voz. Ninguém vai nos separar novamente. O espírito do abrigo pulsava em um novo ritmo e era impregnado por uma nova realidade. O calor da música agora confrontava o frio do que era desconhecido. Enquanto se reuniam, novos laços eram formados, um pacto silencioso entre eles. Vamos ficar de olho e descobrir tudo isso. Temos que proteger o que construímos aqui, disse Lucas enquanto seu coração começava a se acelerar por um motivo diferente. Aline assentiu, admirada pela coragem recém-despertada dentro dele. Coragem é uma coisa boa, mas não subestime a sombra que segue cada um de nós. O que você não sabe pode te pegar de surpresa. Foi um aviso, uma advertência que ecoou em sua mente. Lucas respirou fundo, sabendo que o mundo fora do abrigo estava se aproximando. A luta estava apenas começando. E como um eco distante, as sombras da vida que ela mencionara pareciam estar se preparando para um confronto. E se havia algo mais que Aline não estava dizendo? Eles precisavam descobrir antes que fosse tarde demais. Antes que as sombras não fossem apenas lembranças, mas realidades visíveis. Naquela tarde, o abrigo que deveria ser um refúgio tornou-se um campo de batalha, e Lucas percebeu que a liberdade tinha seu preço. Mas a pergunta ressoava em sua mente. Poderiam realmente escaparem das amarras do passado, ou estariam apenas começando a dançar novamente na linha tênue entre a liberdade e a captura? O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto a tensão na sala parecia crescer a cada momento. A música agora havia silenciado completamente, permitindo que o silêncio se tornasse opressivo. Lucas olhou ao redor, os rostos dos amigos refletindo as mesmas preocupações. Aline parecia nervosa, como se uma tempestade estivesse por vir. Temos que nos preparar, disse Lucas, quebrando o silêncio. Devemos nos dividir e investigar, cada um em sua parte. Iremos nos encontrar aqui mais tarde. É arriscado, Lucas, interveio Rafael. E se alguém perceber o que estamos fazendo? A última coisa que precisamos é despertar a atenção de quem não queremos aqui. Ana apertou a mão de Rafael, tranquilizando-o. Mas se a Aline está certa, não temos escolha. Se eles estão de olho em nós, precisamos descobrir o que querem. Lucas sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que o medo era palpável, mas algo dentro dele ardia com a necessidade de agir. Aline, você pode nos dar alguma dica sobre onde começar? Ele perguntou, olhando para ela com expectativa. Aline hesitou, seu olhar perdido na memória. O reformatório era uma estrutura grande, cheia de passagens secretas. Alguns jovens conseguiram escapar, mas muitos não. É possível que ainda haja algo aqui que você não tenha visto nos últimos dias. O antigo refeitório e os corredores ao lado da lavanderia. É um lugar que as pessoas costumam ignorar, mas é lá que você pode encontrar algo que explique o que aconteceu. Hannah olhou para Lucas, seu olhar determinado. Então vamos lá. Rafael, você e eu podemos ver o refeitório. Lucas, você e Aline podem inspecionar os corredores. Assim conseguimos cobrir mais terreno. O plano estava feito. Em um piscar de olhos, a sala agora pulsava com uma nova energia. Cada um deles sentia a adrenalina disparar. Lucas e Aline caminharam em direção aos corredores, a tensão crescendo com cada passo. Os corredores eram sombrios, banhados apenas pela luz fraca das lâmpadas que piscavam ocasionalmente. A sensação de que estavam sendo observados não saía da cabeça de Lucas. Ele sentiu o cheiro de mofo e sujeira, um lembrete do que aquele lugar havia sido.
Sei que parece assustador, mas precisamos disso, Aline murmurou tomando a dianteira. Nós só temos que ter cuidado. Lucas apenas assentiu. Cada batida do seu coração ressoava em seus ouvidos enquanto exploravam as passagens. Alguns minutos depois, eles chegaram a uma porta entreaberta, as dobradiças rangendo sob o mínimo toque. O ar estava gelado e pesado. Isso não é normal, ponderou Lucas, hesitando. O que você acha que encontramos aqui? Aline olhou para ele, um brilho de determinação nos olhos. Talvez a resposta para a nossa liberdade ou uma nova prisão. Quando finalmente empurraram a porta, um estalo ecoou, revelando não apenas um espaço empoeirado, mas o que parecia ser um arquivo abandonado. Documentos dispersos estavam jogados pelo chão. A sensação de urgência cresceu. Olha isso! Sussurrou Aline, segurando um dos papéis. O rosto dela empalideceu à medida que lia. Isso é um registro de pessoas que estiveram aqui. Algumas delas desapareceram. Lucas sentiu seu estômago revirar. O que aquilo significava? Poderiam ser os mesmos jovens que Aline mencionara? E se esses não saíram, significasse o que ele temia? Precisamos levar isso para o grupo. Eles precisam saber, disse ele, o medo se transformando em determinação. Antes que conseguissem sair, um barulho estrondoso ecoou pelos corredores, como se algo houvesse sido derrubado. Os dois se entreolharam, cientes de que talvez não estivessem sozinhos. Vamos! Lucas berrou, puxando Aline pela mão, seu coração batendo freneticamente. Eles tinham encontrado algo que poderia mudar tudo. Mas agora, com a sombra da possibilidade de serem descobertos pairando sobre eles, a batalha pela sobrevivência começaria de verdade. No próximo canto, o que mais eles poderiam descobrir? E quem realmente os vigiava? O mundo do abrigo estava prestes a se abrir e eles teriam que enfrentar o que quer que estivesse à espreita. Os ecos de suas passadas apressadas misturavam-se ao silêncio tenso do corredor. Lucas puxava Aline, a mente martelando 1000 perguntas. Quem estaria lá fora? O que tinha causado aquele barulho ensurdecedor? Um arrepio percorreu sua espinha, mas a determinação em seus olhos não deixava espaço para o medo. Precisamos ser rápidos, sussurrou Aline, ajustando um dos papéis que segurava, como se ele pudesse se tornar um escudo contra o desconhecido. Vamos para a saída, rápido. Eles avançaram. O coração de Lucas batia forte como um tambor, ecoando na escuridão. Era como se cada passo ressoasse, amplificando o medo que se escondia atrás de cada esquina. Ao chegarem ao final do corredor, uma luz fraca escapava por uma fenda na porta. Sem pensar 2 vezes, Lucas empurrou a porta levemente. O cenário à sua frente era simplesmente perturbador. Uma espécie de sala de instruções. Era cheia de equipamentos de monitoramento, cobertos por uma fina camada de poeira. Olhando ao redor, Lucas se deu conta de que aqueles lugares eram mais do que apenas memórias esquecidas de um passado obscuro. Eram janelas para algo que poderia estar acontecendo ainda ali. Tem que haver mais, disse ele, o olhar fixo em uma tela antiga que piscava com estática. Você acha que isso ainda funciona? Aline perguntou, escaneando o ambiente, alertando-se para qualquer movimento. Só tem um jeito de descobrir, respondeu Lucas, aproximando-se da tela. Com um movimento hesitante, ele pressionou um botão. O som que se seguiu era como um rugido distante, mas antes que pudesse processar, a tela começou a mostrar imagens. Imagens que Lucas nunca imaginara ver. É um vídeo de segurança! Aline exclamou, aproximando-se dele. Lucas não podia acreditar em seus olhos. Ali estavam os rostos de outros jovens, os que haviam desaparecido. As imagens mostravam cenas de pânico, de correria, e um grupo de figuras em uniforme que se moviam com precisão cirúrgica entre os jovens. Esses são os que foram levados. O céu parecia desabar sobre ele. Aline cobriu a boca com as mãos. Sua expressão de horror era inegável. O que está acontecendo aqui, Lucas? Por que ninguém está falando sobre isso? As imagens continuaram, cada frame uma faceta horrenda da realidade que estavam vivendo. Lucas apertou os punhos. Precisamos sair daqui.
Temos que contar aos outros antes que seja tarde demais. Quando Lucas se virou para a porta, um som distinto e claro de passos ecoou, fazendo seu coração parar. Rápido, saia por ali, ele murmurou, gesticulando para uma janela quebrada nos fundos da sala. O medo os impulsionou. Eles se espremeram pelo espaço apertado, sem olhar para trás. O instinto de sobrevivência gritando para que não hesitassem. Mas, enquanto pulavam para o lado de fora, um grito rasgou a noite. Eles estão indo para a porta. Rápido, peguem eles. O terror congelou o sangue nas veias de Lucas. Assim que aterrissem do lado de fora, todos os seus planos poderiam se desfazer. Mas não teriam tempo para pensar. Precisavam correr. O abrigo sempre parecia seguro. Mas e agora? E se aquela criatura, que havia se escondido nos recantos escuros, estivesse realmente esperando por eles? Com o céu escurecido e as estrelas ocultas pelas nuvens, o caminho à frente parecia ameaçador. Onde devemos ir agora? Aline perguntou, com a respiração ofegante. Em direção à floresta. Eles não devem nos encontrar lá. Lucas respondeu, a adrenalina pulsando em suas veias. Cada passo era refém do medo e ao mesmo tempo da esperança. Por mais obscura que aquela situação parecesse, havia uma chama acesa dentro dele. A liberdade, por mais distante, era o único objetivo. Enquanto corriam, Lucas não podia deixar de pensar. E se o que encontraram dentro do reformatório fosse apenas o começo? Os segredos que ali se escondiam pareciam mais profundos do que jamais poderiam imaginar. A pressão aumentava e a necessidade de descobrir a verdade se intensificava. O que mais o aguardava na escuridão da floresta? E quem realmente estava por trás daquela vigilância? Eles estavam prestes a descobrir que a luta pela liberdade estava mais além do que imaginaram. A floresta se ergueu à sua frente como um desafio obscuro e intimidador. As árvores dançavam na brisa, suas folhas sussurrando segredos que Lucas não podia ouvir. Ele puxou Aline pela mão, pressentindo a urgência na velocidade do coração dela, que ecoava na palma de sua mão. A linha entre o medo e a determinação se tornava tênue. Eles precisavam agir, mas o que os aguardava adiante? Eu não sei se conseguimos, Lucas. Aline murmurou, a voz trêmula e cheia de incertezas. E se eles nos encontrarem? Eles não vão. Temos que acreditar. O que vimos, aquilo não pode acontecer com mais ninguém. Lucas respondeu, tentando injetar coragem em ambos. O que viviam era um pesadelo, mas ele não poderia deixar Aline se perder nele. Ele precisava dela. Eles precisavam um do outro. As sombras ao redor pareciam se alongar, como se também estivessem cientes do que havia acontecido. Cada passo mais profundo na floresta era como um salto no desconhecido. Enquanto eles avançavam por entre as árvores, Lucas tentava imaginar um futuro além daquela noite. Ele se lembrou de seus amigos, dos risos e das promessas de liberdade que agora pareciam tão distantes. E, em uma fração de segundo, uma ideia aterradora ocupou sua mente. E se eles já estivessem perdidos para sempre? Lucas! Aline parou novamente, os olhos arregalados. E se eles estiverem à nossa procura? Se houver mais pessoas envolvidas? Um arrepio subiu pela espinha dele, e ao mesmo tempo, uma determinação renovada. Eles precisavam de respostas. Não podiam simplesmente fugir sem entender o que realmente estava acontecendo. Precisamos encontrar um lugar seguro para se esconder, depois pensamos no próximo passo. Pode haver mais como nós, Aline. Precisamos descobrir. Foi então que avistaram uma pequena clareira à frente, onde a luz da lua se filtrava através das copas das árvores. O contraste com a escuridão era quase ilusório. Lucas puxou Aline na direção da clareira, vislumbrando um abrigo feito de troncos e folhas secas, uma cabana rudimentar que parecia esquecida pelo tempo. Vamos nos esconder ali, ele sussurrou, e ambos se moveram cautelosamente em direção à pequena construção. As batidas de seus corações pareciam ecoar com o tempo, mas eles não podiam se dar ao luxo de hesitar. As sombras poderiam estar atrás deles, seguindo cada movimento. Assim que entraram, fecharam os olhos por um momento, tentando calma em meio ao caos. O cheiro de madeira e o frescor da brisa os envolviam.
Aline encostou-se na parede, respirando fundo, enquanto Lucas olhava ao redor. As paredes simples eram cobertas por folhas e galhos, mas havia uma sensação de proteção ali, como se aquele lugar, embora abandonado, ainda guardasse memórias de segurança. E agora? Aline perguntou, finalmente quebrando o silêncio que se formou entre eles. Lucas lembrou-se do vídeo que havia visto. Precisamos descobrir quem eram aquelas pessoas, o que eles queriam. Sua voz estava cheia de determinação, enquanto a chama da revolta se acendia dentro dele. Se conseguirmos achá-los, podemos fazer algo, e juntos podemos trazer todos de volta. Naquele momento, um ruído interrompeu seus pensamentos. Um ranger claro veio do canto da cabana, como se a madeira tivesse vida própria. Ele olhou para Aline e, entrecortando a tensão no ar, sussurrou. Você ouviu isso? Ela acenou com a cabeça, o olhar fixo na direção do barulho. Um sussurro suave parecia vir de fora, mas algo mais profundo se agigantava dentro de Lucas. A sensação de estar sendo observado era inegável. Lucas, e se eles estiverem mais perto do que pensamos? Aline disse, contendo a respiração, enquanto seus olhos se arregalavam de pavor. O coração de Lucas acelerou como nunca antes. Algo muito maior e mais sombrio se aproximava, e eles precisavam estar prontos. Precisamos descobrir a verdade, juntos. Estamos nessa até o fim. E assim, enquanto os ecos da floresta se tornavam mais intensos, Lucas percebeu que aquela busca pela verdade era a única maneira de lutar por sua liberdade. Mas a pergunta persistia, ecoando em sua mente. O que mais esperava por eles naquela escuridão? A cabana, agora envolta em um silêncio inquietante, parecia ter se materializado como um abrigo tímido diante da tempestade. Lucas e Aline estavam paralisados, com cada mínimo ruído da floresta pulsando fortemente em seus ouvidos. O sussurro que ecoava do lado de fora aumentava a tensão, como se a própria natureza estivesse assistindo aos desdobramentos da noite. Devemos nos esconder, ou sair. Aline sussurrou, a voz cheia de insegurança, mas com um brilho de determinação em seus olhos. Lucas sabia que a escolha não era fácil. A luz da lua iluminava a clareira com um toque espectral, fazendo as sombras dançarem de maneira estranha. Ele se lembrou do que havia visto e do quanto tudo parecia surreal. A ideia de estarem em perigo era palpável, mas a promessa de lutar por outros que poderiam estar nas mesmas circunstâncias os motivava. Vamos sair e investigar, decidiu Lucas, sua voz firme, apesar da incerteza que o cercava. Precisamos saber o que está acontecendo. Com um aceno hesitante, Aline concordou. Ela engoliu em seco e juntos abriram a porta da cabana devagar, os rangidos da madeira ecoando como um grito quebrado na escuridão. O ar fresco da floresta parecia eletrificado, como se estivesse carregado de segredos e ameaças. Ao saírem, o silêncio foi abruptamente interrompido por um estalido de galhos atrás deles. Os dois pararam, corações batendo acelerados. O que quer que estivesse ali, eles não poderiam dar meia volta agora. Quem está aí? Aline gritou, a bravura abafando o medo. Não houve resposta, apenas o som de folhas sendo esmagadas sob passos apressados. Lucas tomou a iniciativa, puxando Aline adiante, em direção a um caminho mais iluminado. A mente dele fervilhava com perguntas. O que era aquele som? E se estivessem sendo perseguidos? Nós só precisamos seguir em frente. Vamos tentar encontrar alguém que saiba o que está acontecendo. Lucas murmurou, tentando controlar o medo que começava a tomar conta de Aline. O caminho os levou até um pequeno aclive. Eles subiram com cuidado, cada passo se sentindo como se estivesse sendo observado. Então, lá em cima, eles avistaram uma fogueira ao longe. A luz dançante iluminava figuras que pareciam discutir. Olha, Aline apontou, seus olhos brilhando com um misto de esperança e medo. Acho que há pessoas ali. Precisamos nos aproximar, mas com cuidado, Lucas sussurrou, e ambos se movem rapidamente em direção ao povo que se reunia à luz. Naquele momento, a adrenalina tomou conta dele, elétrico. As vozes se tornavam mais altas e mais distintas conforme se aproximavam.
Não podemos deixar que isso aconteça novamente. Eles têm que tomar uma atitude. Uma mulher exclamava, sua voz carregada de preocupação. Lucas e Aline trocaram olhares. O que estavam ouvindo soava sombrio e familiar. Eram os mesmos temas que eles ficaram discutindo. Eles se aproximaram ainda mais, sem fazer barulho, até que conseguiram escutar claramente. Precisamos resgatar os que foram levados. Não podemos falhar desta vez. Um homem afirmou com ferocidade. A mente de Lucas girou como uma roda iluminada. A ideia de que lá fora havia mais pessoas lutando pela mesma causa que eles era tanto esperançosa quanto assustadora. Mas ele sabia que precisava se apresentar, mesmo sem saber qual seria a reação deles. Você acha que devemos nos revelar? Aline perguntou em um murmúrio, olhando nos olhos de Lucas. É arriscado, mas eles podem ter as respostas que precisamos, ele respondeu, com o coração disparando. Determinados, eles avançaram e, ao dar o primeiro passo, uma sombra emergiu das trevas batendo palmas. Olha quem temos aqui! O que vocês dois estão fazendo aqui perdidos na floresta? O olhar do grupo se voltou para eles, e Lucas sentiu o peso daquela atenção. A tensão pairava no ar, uma tempestade prestes a eclodir. Precisamos de ajuda. Estão levando pessoas e precisamos saber o que está acontecendo, Lucas gritou, a urgência em sua voz ecoando entre as árvores. Mas havia algo de ominoso no modo como os rostos ao redor se transformaram. Aquela não era apenas uma reunião qualquer. Era um encontro de aliados ou uma armadilha. E a pergunta que pulava em sua mente era: eles eram bem-vindos ou apenas mais um problema? No fundo da floresta, uma nova ameaça pairava, e a verdade sobre o que os aguardava estava prestes a ser revelada. Os olhares do grupo eram como facas afiadas, cada um carregando uma mistura de desconfiança e curiosidade. Aline apertou a mão de Lucas, seu coração disparando. Ele podia sentir a tensão entre eles. Aquela não era uma situação simples, não se tratava apenas de buscar ajuda, mas de ser acolhido por estranhos em uma noite cheia de mistérios e perigos. Estão levando pessoas. A mulher que havia falado antes se aproximou, suas sobrancelhas franzindo em um misto de preocupação e incredulidade. Vocês viram algo? Precisamos saber mais. Lucas trocou olhares com Aline, que assentiu, encorajando-o a continuar. Ele respirou fundo, tentando alinhar suas ideias. Vimos algumas movimentações estranhas perto da cabana. Acho que estão capturando outras pessoas para algo. Não sabemos ao certo, mas queremos ajudar. O homem imponente que estava com a mulher cruzou os braços. Sua expressão era severa. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e pedir ajuda? Nós temos nossas próprias lutas e não estamos dispostos a arriscar mais vidas sem saber quem são. Por favor. Aline interveio, sua voz já pesada de emoção. Seus amigos podem estar em perigo. Precisamos nos unir e fazer algo a respeito. O homem hesitou, estudando os rostos de Lucas e Aline. A mulher, por outro lado, pareceu suavizar. Deixe-me apresentá-los. Eu sou Renata e este é Miguel. Nós estamos organizando uma resistência contra esses sequestros. Temos perdido muitos amigos. O peso das palavras de Renata fez Lucas e Aline se sentirem estranhamente conectados. As histórias que eles compartilharam sobre pessoas desaparecidas estavam se cruzando em um mesmo ponto, e o senso de urgência naquelas vozes ecoava em seus corações. Enquanto a fogueira lançava sombras nas árvores, os dois estavam prontos para se abrir. Contaram sobre a cabana, sobre a noite que parecia ter se tornado um pesadelo, e o impulso que os levara até ali. Miguel escutava com atenção, sua expressão mudando a cada palavra que ouviu. Precisamos de mais informações, Miguel disse. Mas mais do que isso, precisamos de coragem. Os que foram levados não têm como se ajudar sozinhos. Se vocês acreditam que podemos fazer algo, então estão prontos para se juntar a nós. Lucas sentiu um peso em seu peito. Ali estava um convite a algo maior, uma luta que exigiria coragem e união. Sim, ele respondeu, a adrenalina tomando conta dele novamente. Estamos prontos. Com um sinal de aprovação, Renata liderou o grupo. Havia outros ali, escondidos nas sombras, que também se juntaram à conversa. Todos tinham histórias de perdas e esperanças, sonhos sobre trazer seus entes queridos de volta.
A unidade crescente era palpável, como um feixe de luz tentando se impor sobre a escuridão ao redor. Mas enquanto a esperança começava a florescer, um som distante estourou na floresta. O barulho de motores se aproximando cortou a tensão como uma faca. As conversas cessaram e rostos, antes esperançosos, agora se tornaram pálidos de temor. Não podem ser eles, murmurou um dos integrantes do grupo, seu olhar perdido na floresta. Precisamos nos esconder, exclamou Renata, mas já era tarde demais. Os faróis de veículos surgiram entre as árvores, iluminando a clareira como um palco ameaçador. Dividam-se, gritou Miguel enquanto o pânico se espalhava. Procurar abrigo. Aline e Lucas trocaram um último olhar, sabendo que tudo havia mudado novamente. Juntos, eles se juntaram ao grupo, mas a realidade da luta à frente pesava em seus corações. O que aconteceria agora? Seriam capturados ou encontrariam uma saída? As sombras se aprofundavam, e a verdade estava prestes a emergir em meio ao caos. A batalha entre o medo e a determinação estava prestes a começar, e os dois sabiam que teriam que lutar muito mais do que esperavam para descobrir o que realmente estava acontecendo naquele lugar. Por que estão nos seguindo? Lucas se perguntou em voz alta, enquanto as figuras cresciam contra a luz ofuscante. E nessa pergunta carregada de incerteza, a noite se preparava para revelar seus segredos mais obscuros. O som intenso dos motores aumentou, e a sensação de claustrofobia tomou conta do grupo. Aline respirou fundo, tentando acalmar a turbulência dentro de si. Michael, ao seu lado, tinha as mãos cerradas em punhos, seu olhar fixo na direção dos faróis que iluminavam a floresta, como se fossem lanças cortando a escuridão. Vamos nos espalhar. As sombras nos protegerão. Renata sussurrou. Sua voz firme cortava o ar pesado daquela noite, e cada palavra parecia uma linha de comando. Aline puxou Lucas, e eles se esconderam atrás de algumas árvores grossas, que pareciam tão antigas quanto os segredos da floresta. O coração de Aline estava a mil, e ela sentiu a adrenalina correr por suas veias. O medo estava ali, mas havia também a determinação de não permitir que aquele seria o fim. A luz ofuscante dos faróis dançava ao seu redor, molde de criaturas que ameaçavam tudo o que conheciam. Naquele momento, tudo o que importava era a proteção um do outro. Lucas segurou a mão de Aline com força, como se fosse a única coisa que os mantinha reais e vivos. Quem você acha que são? Sussurrou Aline, tentando controlar a voz que trêmula. Não sei, mas precisamos descobrir. Ele olhou para ela com um tipo de coragem que ela nunca tinha visto antes. Uma coragem carregada de esperança e um desejo profundo de lutar. Era contagiante. Renata e Miguel estavam longe, acessando a situação, mas a comunicação era essencial. Aline observou enquanto o grupo tentava se agachar, procurando por algo, qualquer coisa, que oferecesse uma pista. O motor que ronronava nas proximidades tornava tudo ainda mais ameaçador. As luzes se afastaram por um instante, criando um momento de silêncio quase ensurdecedor. Aline pôde ouvir o próprio coração pulsando em seus tímpanos. O que estava acontecendo naquela noite? O que aqueles homens queriam? Miguel, você consegue ver o que está acontecendo? A voz de Renata ecoou, fraca, mas carregada de urgência. Lucas olhou para Aline, e um entendimento silencioso passou entre eles. Eles precisavam agir. Não podiam ficar parados esperando que as respostas viessem até eles. Com cautela, eles se moveram lentamente em direção a um arbusto que estava mais próximo, onde poderiam ter uma visão melhor. Cada passo era medido, como se o solo sob seus pés pudesse fazer barulho. Um grupo de homens se aproximou do local onde tinha começado a conversa. Eles estavam vestidos de maneira similar, uniformes escuros que deixavam claro que eram parte de algo maior. Aline sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao perceber que não era só um sequestro. Era um esquema, e as vidas que tinham sido levadas eram parte de um plano que eles estavam prestes a descobrir. Não podemos ter certeza. A voz de Miguel chegou até eles tensa. Mas as informações que temos falavam de um reformatório, um lugar onde estão levando crianças e jovens para desaparecê-los. Precisamos de evidências.
Precisamos deles de volta! Aline exclamou involuntariamente, sua voz soando como uma provocação no silêncio da noite. Ela não tinha ideia de que estava prestes a colocar todos em uma situação ainda mais crítica. Os homens se viraram em direção ao som. Aline e Lucas trocaram um olhar de terror. Tudo havia mudado novamente. Corra! Lucas gritou. Eles começaram a correr, sem olhar para trás, sem saber o que os aguardava. Os gritos de Miguel e Renata se misturaram com o barulho dos motores. A sensação de urgência envolvia todo o grupo. Enquanto a floresta parecia se fechar ao redor deles, Aline se perguntava se haveria mesmo como escapar e quais seriam as consequências de suas ações. Vamos sair dessa! Lucas exclamou, tentativo de esperança. Mas o que eles não sabiam era que esses homens estavam mais próximos do que poderiam imaginar, e o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Quando o chão sob seus pés vacilou, a realidade se aproximava rapidamente. A única pergunta que restava era: até onde eles iriam para salvar aqueles que amavam? A linha entre esperança e desespero estava prestes a se romper. Agora a escolha precisava ser feita. Qual era o verdadeiro preço da liberdade? A corrida pela liberdade continuava, o coração de Lucas pulsando como um tambor em seu peito. Ele puxou Aline, ambos atolados em pensamentos de fuga, enquanto os gritos de Miguel e Renata ecoavam ao longe. Aonde vamos? Aline perguntou, a respiração entrecortada, lutando contra o medo que tentava se instalar. Para aquela clareira, Lucas gritou apontando para um espaço aberto à frente, onde a luz fraca da lua mostrava um caminho. Era sua única esperança. Havia algo naquele lugar que parecia oferecer a proteção que precisavam. Ao alcançarem a clareira, Lucas olhou para Aline, percebendo que herói nenhum poderia abrir mão dos valores que tanto lutavam. Havia um calor dentro dele, um desejo de lutar não só pela própria liberdade, mas pela de todos que ainda estavam aprisionados. Renata, Miguel! Gritou em direção à escuridão, na esperança de que ainda estivessem próximos. O eco da sua voz se dissipou, deixando um vazio que cortava como uma lâmina. Enquanto esperavam, um som distante de passos e motores se aproximava. O grupo estava cada vez mais perto. Lucas sentiu o estômago revirar. Precisamos nos esconder, sussurrou. Eles se esgueiraram para um arbusto próximo, rosto colado ao chão, o medo corroendo cada parte de seu ser. Os homens passaram, as vozes que antes eram uma confusão distante agora clareando. Conversas sobre o futuro e os próximos passos cortavam a noite, e Lucas sentiu um frio na espinha. É preciso agir, não podemos esperar por eles, comentou Aline, o olhar determinado. Lucas sentiu uma onda de admiração por ela. Aline era uma guerreira. Você tem razão. Precisamos encontrar uma forma de alertar os outros. Não podemos deixar essas pessoas irem embora, ainda mais se soubermos onde estão, respondeu Lucas, já idealizando um plano. A ideia de sabotagem aparecerá de repente. Ele tinha uma guitarra escondida sob sua jaqueta. Eu posso tocar uma canção, algo que vai chamar atenção. A hora de agir é agora, decidiu, seus olhos brilhando de determinação. Aline assentiu, concordando com a ideia. Vamos fazer isso. Podemos distrair eles e dar uma chance de escape para Renata e Miguel. Lucas sentou-se no chão, segurou a guitarra e começou a tocar uma melodia que misturava esperança e luta. A música iluminava a escuridão à volta, ecoando no ar como um chamado. A voz de Aline se uniu à sua, e juntos criaram uma mistura poderosa de sons que reverberavam. Os homens a princípio hesitaram, confundindo-se entre o que estavam fazendo e o que estavam ouvindo. E quando a música alcançou seu clímax, uma ou duas figuras deles se afastaram. Era a chance. Lucas e Aline não perderam tempo. Eles correram na direção oposta, com o coração disparando de adrenalina. Cuidado! Estamos indo para o lado errado! Gritou uma voz familiar. Era Miguel correndo até eles com Renata logo atrás. O grupo se dividiu nas árvores, mas precisamos nos recompor. Eles descobriram onde estamos. Estamos indo em direção ao lago, ofereceu Lucas, sua mente disparando com a ideia. Ao chegarem à beira do lago, Lucas se virou para a equipe e seus olhos brilharam de emoção.
A água nos cobre. Se formos rápidos, podemos cruzar antes que eles cheguem aqui. Renata olhou para os outros preocupada. E se eles nos seguirem? Ninguém vai ficar para trás? Me sigam, podemos dividir o grupo, Bran pediu, olhando a profundidade do lago que se estendia diante deles. A ideia de segurança estava em jogo. Juntos, entraram na água gelada, a adrenalina tomando conta de cada movimento. O som da música ainda reverberava em suas mentes, dando-lhes força. Um por um, eles conseguiram atravessar o lago, sabendo que suas vidas agora dependiam da coragem e união que tanto buscavam. Assim que chegaram à margem oposta, sentiram alívio, mas não tempo para descanso. Eles se dobraram entre os arbustos e aguardaram, as vozes dos homens ressoando à distância, em busca de uma trilha que os levasse ao grupo que fugia. "Está tudo bem?" Aline perguntou olhando para Lucas, a expressão dela oscilando entre alívio e medo. "Sim", respondeu ele segurando sua mão. "Fizemos isso juntos." Mas antes que a luta pudesse realmente acabar, o som de passos pesados se aproximava, e a sombra de uma figura maior surgiu da vegetação. O coração de Lucas disparou. "Rápido! Escondam-se!" Eles se enfiaram de volta na vegetação, enquanto a figura se aproximava. A tensão crescia, e a adrenalina deixava todos inquietos. Quando a figura saiu da sombra, era uma jovem de cerca de 20 anos com um olhar feroz e cabelos longos. "Preciso de sua ajuda", disse, se aproximando. "Eu sou Lívia. Eu também busco liberdade e há mais do que só um reformatório. Isso é uma rede muito mais profunda do que você imagina. Seguiram você por toda a cidade. Você precisa saber o que realmente está acontecendo." Lucas e Aline trocaram olhares, sem saber se podiam confiar na jovem. Mas a luta deles agora inseparáveis, e juntos tinham o poder de agir. Embora o medo ainda flutuasse pela área, havia algo único nessa nova conexão. A liberdade tão desejada não era somente um desejo individual. Era uma missão coletiva. "Qualquer coisa que sabemos vamos enfrentar juntos", dissera Lucas, sentindo a certeza crescente de que aquela guerra seria muito além de sua própria liberdade, mas por todos que eram vistos como invisíveis. Eles tinham encontrado seus aliados, as vozes que gritaram por mudança. Mas a pergunta que pairava no ar permanecia. Estaríamos prontos para enfrentar o que estava por vir? Enquanto se uniam, ainda havia a sombra da verdade para explorar. E todos sabiam que o preço da liberdade continuaria a revelar-se na luta para mudá-la. E assim, juntos, entraram na jornada de descoberta que, sem dúvida, mudaria tudo. Agora era hora de agir, e a determinação ardia em seus corações. Eles não se deixariam levar. E mais importante, não permitiriam que outros fossem esquecidos. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa luta pela liberdade. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão. E, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.